Eu fico assim nesse estado, cara, quando eu vou dar aula pela primeira vez para uma turma, porque é o momento mais mágico, eu acho. Acho que são as aulas mais divertidas de fornecer para alguém. Porque ano que vem vocês vão já me conhecer na minha essência. E aí eu já posso, já no primeiro dia de aula, começar a matéria em si. E, cara, você é de uma responsabilidade esse momento, né, cara? Porque eu tenho que causar uma impressão legal, vocês têm que confiar em mim, vocês têm que gostar da matéria. Porque quem é que vai aprender uma matéria que não gosta, cara? Quem é que vai aprender a assimilar algo que não gosta? Não existe. E tu tem que sentir algum prazer com a matéria, né? Eu sou suspeito, eu amo física e matemática, eu sou apaixonado, eu poderia passar todos os dias da minha vida debruçado em problemas, em conceitos, em coisas novas, né? Eu sou apaixonado, eu escolhi trabalhar com física e matemática, foi uma escolha, né? Eu quero passar minha boa parte da minha vida interagindo com jovens, passando para eles os conceitos de física e matemática. E eu queria te mostrar por que eu me apaixonei, porque talvez assim tu tenha esperança de que tu também entenda a beleza que é as ciências de maneira geral, né? E aí, é claro, eu tenho que puxar a brasa da minha sardinha, principalmente física e matemática, eu acho que são ciências... Cara, é a minha religião, cara. A minha religião é a física e a matemática. Deus, o Criador do Universo, é matemática. Isso é óbvio. É óbvio. Qualquer um que estudar um pouquinho mais profundamente vai entender que o Criador usou matemática para engendrar os átomos que compõem o teu corpo. Se é que existe um Criador, né? Personificado. Sabe, no barro, né? A parte do barro que eu gosto muito. Vocês sabem a parte do barro, né? Mas assim, então se existe um Criador... ele é matemático. E a única maneira de desvendar o mistério da vida e da criação e fazer a raça humana persistir por mais alguns milênios é estudando, além das outras ciências, muita física e matemática. E eu queria te mostrar como é que eu vislumbrei isso, como é que eu percebi, né? Porque essa história de que Deus é matemática é uma frase do Johannes Kepler, foi um cara que viveu em 1500 e pouco para 1600, é uma frase conhecida, né? Tem até um livro atual que chama Deus é Matemática, um livro bacana de ler, que fala sobre isso. Mas eu sempre fui um cara questionador. E vocês são questionadores, não tem a menor dúvida. É só olhar para o olhinho de cada um de vocês e eu vejo interrogações mil, né? E as interrogações não são só sobre o tamanho do mundo, por que o céu é azul, o que é um raio, o que é o arco-íris, como é que a lâmpada brilha, como é que o condicionador de ar gela, como é que o projetor projeta, como é que o meu celular tem tanto mais poder do que o ônibus espacial da NASA. Como que o meu celular processa mais que o ônibus espacial da NASA? Por que isso? Né? Do que eu sou feito? Qual é o sentido da vida, a origem da vida? Faz sentido a vida? Ou será que é só uma brincadeirinha, uma sacanagem para alguns e uma diversão para outros? Do que eu sou feito? Porra, essas são questões elementares. Se o teu pai não te deu muito nos dedos quando tu era novinho, né? Tu ainda tá assim. Porque chega uma hora que o adulto ignorante não consegue mais suprir as perguntas das crianças, e aí fica grosso. Cala a boca, é porque é. Porra, que pergunta é essa? E aí o cara vai adormecendo. Alguns chegam na tua idade zumbis, e já param de se perguntar. Caminham na rua, olham para o céu e não sabem que essa bola de terra está a 100 mil km/h, girando em volta do Sol. Não sabe que a cada segundo que passa o Sol perde 600 toneladas e incha. Não sabe que daqui a 7 bilhões de anos o Sol encostaria na Terra, caso existisse alguma coisa na Terra. Então tu vê, cara, tu é um cara jovem, crítico, né? Tu é elite, é importante tu saber disso, tu é elite de Florianópolis, tu é o que há de melhor. Não, tô falando que tu e a gurizada que estuda nos principais colégios de Florianópolis estão absolutamente no mesmo nível. E tu é a elite, não só de Florianópolis, porque Florianópolis é uma das melhores capitais de qualidade de vida do Brasil, né? Tu é a elite do país. E mesmo sendo a elite do país, muitos de vocês já se pararam de perguntar sobre as coisas mais básicas da vida. E isso é um pouco preocupante, quando a gente para de filosofar, para de nos questionar, e de não só nos questionar, questionar os nossos pais. Porque né, meu pai tem 2 faculdades, minha mãe também é formada na UFSC, e eu até uma certa idade achava que eles eram sempre certos. Depois que eu percebi que algumas coisas eles me ensinaram a falar errado. Depois que eu descobri que meus pais não me ensinaram a limpar a bunda direito. Te juro, cara, meus pais são educados, eles não me ensinaram a limpar a bunda direito, eles me ensinaram a usar papel higiênico. Depois de velho que eu fui descobrir que papel higiênico é papel do porco, papel burro. Quem é que... Tu já viu no YouTube aquela historinha do papel higiênico? Vocês não viram no YouTube o médico ensinando a limpar a bunda?
Vocês não viram isso? É um vídeo famoso. Então já vamos começar por aí, pra tu ver, né, cara? Os meus pais, meu pai tem 2 faculdades, minha mãe tem 1 faculdade, e eu fui limpar a bunda, aprender a limpar a bunda, sabe quando? No terceirão na aula de biologia. Com 17 anos na cara. E o meu professor, quando ele me falou, eu não acreditei. Ele falou como é que limpava a bunda, tal, que tem que ser com água e sabão. E eu, esse cara é retardado, até parece que eu vou tomar banho do lado, depois que eu fizer cocô, eu vou ter que tomar banho. Eu achei ele um retardado, professor. Alguns anos depois, o meu tio, né, falando comigo assim, ó, quem usa papel higiênico é porco, ele falou pra mim. E eu fiquei ofendido. Eu fiquei ofendido porque eu usava papel higiênico. E eu assim, caramba, eu sou porco, mas eu não sou porco, eu fiquei bravo com ele. E só muitos anos depois é que eu realmente fui perceber que papel higiênico é a coisa mais burra que existe na vida do cara. Vou te explicar. Caiu cocô no teu braço. Caiu cocô, estavas caminhando, caiu cocô no teu braço. Cocô. Aí tu pega uma folha de papel, faz assim e tá limpo, né? Tu faria isso com o teu braço? Não. Aí tu tava caminhando e tu pisou no cocô. E cocô de gente. Aí tu, pisei no cocô, tu pega o papel, esfrega no pé e tá limpo. É assim? Não. A mão foi e cocô. O que tu faz? Lava a mão. E por que com a bunda a gente não faz assim? Não é que é mais complicado, é que nossos pais nos ensinaram errado. Os nossos pais erraram. Tá? Deixa eu explicar de novo então. Quando tu faz cocô, tu pega o papel higiênico e espalha a merda na bunda, tu sai sujo do banheiro. É simples assim. Tu vê, cara, e olha só, olha o desconforto que gera nas pessoas ficar sabendo disso. Mas olha como o meu papel é fundamental. Eu tenho não só que te dar aula de física e matemática, mas eu tenho que te ensinar as coisas mais elementares. Porque a sociedade não sabe as coisas mais elementares. Agora eu vou te dar um dado. Se tu quiser continuar usando papel higiênico, o que eu vou fazer, né? Mas quem usa papel higiênico, a cada 100 pessoas, 70 tem problema no ânus e tem que consultar o proctologista, tomar antibióticos e às vezes operar o ânus para poder resolver os problemas de hemorroida. Então não tem exatamente câncer no ânus, cara. É exatamente isso. Então assim, ó, se tu passar a tua vida atritando cocô na pele com papel, naquela região, tu vai ter hemorroidas, e aí vai ter que ficar de 4 pro proctologista, que vai ter que botar o dedo e examinar. Vai ser bem pior do que pedir pro teu pai instalar um chuveirinho no banheiro, custa 20 pila. Instala o chuveirinho e depois que faz o cocôzinho, tu lava com água e sabão e sai limpinho do banheiro. Tá entendendo? E assim, ó, eu te confessei, cara, até uns 20 anos de idade eu espalhava a merda na bunda. Tá? Então assim, ó, olha o nível da importância. A primeira coisa que eu preciso de ti, que tu acredite que tem coisas que te ensinaram errado. Que tem coisas que tu faz e tu acha super correto e é lixo. É a primeira coisa que tu tens que ter no teu coração. Essa capacidade de, putz, cara, errei e vou melhorar. Vou ser um ser humano melhor. E tu vê, eu comecei com uma coisa esdrúxula, né, cara? E isso foi a primeira vez na minha vida que eu começo o ano ensinando a galera a limpar a bunda. Mas já valeu. Então, ao longo do ano, eu não vou mais precisar de avisar que papel higiênico deveria se chamar papel anti-higiênico. E que o certo é ter uma duchinha em casa, por questão de saúde pública. Por questão de saúde pública, não é uma questão de... é questão de saúde, cara. Tá beleza? Então, se tu ama teu corpo, conversa com os teus pais hoje sobre isso. Fala lá pra eles, pai, primeira aula que o senhor me deu, de física e matemática, foi limpar a bunda. Mas na verdade, isso também está gravado, que tu viu, né? Isso está gravado. Professor, por que tu grava a aula, professor? Eu comecei a gravar as aulas com 2 intuitos. Me proteger de pai louco. Primeiro intuito. E segundo intuito e mais importante, que tu possa assistir daqui a 10 anos essa aula. 20. Ou, filho, eu quero te mostrar qual foi a primeira aula que eu tive com o professor de física, no ensino médio. Aí vai, né, tá a fim de mostrar pra ele como é que foi a aula, vai ter lá a aula. Outra, vai que eu fiz alguma coisa muito grave e fui injusto contigo. Lá tu tem documentação de como a aula foi para me processar, para levar para o juiz e falar, olha só o que esse cara fez, certo? Outra também, voltando ao pai louco, né? O pai ele vem lá com a prova do filho, o filho tirou 2. Aí eu primeiro abraço o pai, né? Calma e tal. Aí eu sento com ele e assisto a aula com ele e depois mostro a prova.
Entendeu? Eu mostro a aula e mostro a prova. O que acontece com o pai? Aí o pai quer bater no próprio filho. Porque ele vê que eu fiz tudo que eu podia e que o filho vadiou. Certo? Então isso me protege. Certo? E não tem edição. Quando eu erro direto. Quando eu erro, eu pego, galera, desculpa, obrigado, amigo. Eu apago e deu e fica lá o vídeo. Porque é a realidade que vai pra lá. Pra onde, professor? Bota o meu nome lá no YouTube. E aí tu vai achar lá o meu canal no YouTube e vai ter um playlist chamado, 2 playlists para você, né? Um playlist vai ser um CSC, pois não? Um CSC Mate e um CSC Física. Física e Matemática, beleza? São os playlists de vocês. E todas as aulas de Matemática vão estar no playlist Mate, todas as aulas de Física vão estar no playlist da Física, certo? Eu gravo todas as aulas sempre. Então hoje, por exemplo, eu chego em casa, boto para converter, que eu gravo em HD, né? A nossa internet no Brasil é um lixo, então não dá para usar em HD, aí eu converto para WMV, mas fica show de bola, fica com qualidade ótima, e boto no YouTube. Então geralmente na madrugada, após a aula, tá caindo o vídeo, no dia anterior tu já pode assistir o vídeo quantas vezes precisar. E também lembrando que assim, tu não vai assistir o vídeo toda hora, tu assiste o vídeo, pô, tem uma dúvida, putz, aquela solução não lembro mais, aí tu vai lá e dá uma olhadinha naquela parte, para enriquecer, né, a aula. Eu lembro que era um sonho meu poder assistir a aula de novo, ou que eu queria ter um gravador querendo escutar a voz do professor, né, e assim não, tá tudo ali, pô. Inclusive as perguntas dos colegas aparecem, isso é muito bom. Então o colega fez uma pergunta, a pergunta aparece e eu a respondo, então eu respondo em cima da pergunta do cara e quem assiste o vídeo vê a pergunta e vê a resposta. Teve um tempo que eu usava um microfonezinho, só aparecia a minha voz, mas aí não aparece o barulho da turma e não aparecem as perguntas de vocês, que é o que enriquece a aula. Tá? Então, te mostrei que vão aparecer coisas bizarras na minha aula, já no começo, e te mostrei que tem a gravação da aula, que é uma ferramenta super importante para te ajudar, e é fácil de achar. YouTube grátis, vai lá, bota o meu nome, já te inscreve no canal, porque quando tu inscrever lá no canal, ao botar um vídeo já aparece no teu e-mail, né? Ou lá, botou um vídeo novo, assim tu consegue te organizar melhor. Vocês têm consciência de que se a sociedade continuar do jeito que está, vai haver mortes, catástrofe e o mundo vai acabar muito antes, muito rapidamente? Vocês têm essa consciência? Ou tu acha que isso é muito do além? Falar que o mundo pode acabar se nós continuarmos vivendo como vivemos? Eu não acreditava, na tua idade, parece que o mundo vai acabar. Era uma coisa tão idiota, né, pra mim, que eu não conseguia nem pensar sobre isso. Fica à vontade. Pode chegar, Maurício. Professor, posso deixar para pegar durante a aula? Fazer uma melhor. Sem problema, muito obrigado, Maurício. Foi bom. Pessoal, quando eu falo que o mundo pode acabar se nós continuarmos vivendo como estamos vivendo, é por um simples motivo. Há uns 5 anos atrás eu já fornecia esse dado para os meus alunos, hoje deve estar muito mais que isso, né? 9.500.000 litros por dia. 9.500.000 litros por dia. Sabe que número é esse? É a quantidade de esgoto in natura que nós brasileiros despejamos nos nossos mares e rios. Não vou nem pensar sobre isso. Então só o Brasil, nós temos todo santo dia no nosso Brasil 9,5 milhões de litros de esgoto in natura. Tu sabe o que significa in natura? In natura significa natural. É exatamente como surgiu. Ou seja, aquilo que sai da tua privada, aquilo que sai da pia depois do almoço do domingo, sabe aquela gordurânia, aquela coisa que escorre pelo ralo, sabe? Aquilo, 9,5 milhões de litros daquilo todo santo dia. No mar e no rio, que nas férias tu tá tomando banho. No meio do cocô da galera, é isso. Não sabia? Pô, então fique sabendo, todas as praias de Florianópolis, a nossa ilha, todas as praias, algumas são próprias para banho, né? As próprias para banho é que tem pouco cocô de gente. As impróprias é que tem tanto cocô de gente lá, diluído, tanto, mais tanto, que tu vai adoecer se tomar banho lá. Todas, a Lagoa da Conceição é um lixo. Principalmente no verão, é cocô para tudo que é lado. Quer dizer que tu tira lá um pedaço daquela amostra de água, leva para o laboratório e tem lá coliformes fecais, que veio do cocô da galera.
Eu estou te mostrando só, cara, que a gente vive sem pensar no tamanho da cagada que estamos fazendo. A gente vai lá, compra um prédio sem esgoto, sem esgotamento, sem tratamento, usa, tal, beleza? E aí o nosso cocô vai para a beira-mar e depois tu tá lá mergulhando na beira-mar, cara, onde o teu cocô foi despejado. É bizarro. A culpa não foi de vocês. Muitos de vocês não eram nem nascidos quando essa porcariada começou. A culpa é do sistema, dos nossos pais que votaram nos corruptos que estão aí, dos nossos pais que votaram nos bandidos que estão por aí, e que todos eles morram de uma morte dolorosa, menos os familiares de vocês que são honestos. Mas tu vê, né? É outra coisa que o cara tem que pensar. Isso é uma coisa dura. O meu pai errou. Se os governantes são esses, o meu pai que errou, precisamos mudar. Se tu não conversar com teu pai sobre isso, vai perpetuar isso. Teus filhos não vão nadar em pouco cocô, vão nadar em muito mais cocô do que tu nada. Mas temos ou não temos que pensar sobre isso, gente? Porra, cara, se tu acredita que um dia tu possa ter um filho, cara, um bebezinho que vai viver nisso, tu tem que pensar nisso, cara. Tens que falar, perguntar pro teu pai, o nosso prédio tem esgotamento? Ele está ligado na rede? Não custa perguntar o seguinte, tu sabe se o nosso prédio tem? Porque a maioria dos prédios não tem. Não está religado à rede pública de esgoto. É uma viagem, é uma loucura. Mas tu vê, eu estou falando do lixo que nós estamos produzindo hoje. Mas no começo da aula eu já falei de uma outra coisa que pode acabar com a raça humana, mesmo que nós resolvêssemos todo o problema do lixo, mesmo que ninguém se matasse em nome de Deus. Tu sabe que tem uns lugares aí que a galera se mata em nome de Deus, né? Não, o meu Deus é que é certo. Não, é o meu, não, é o meu. Eu fico se matando porque um acha que é Alá, o outro acha que é Jesus, o outro acha que é Maomé, o outro acha que é Shiva, e aí fico se matando em nome de Deus. Essa parte é boa também, né? Se nós controlássemos todas essas loucuras humanas, ainda assim a raça humana estaria fadada à extinção. E eu expliquei no começo da aula por quê. Alguém lembra? Por quê? Não tem a ver com o Sol. Eu falei um dado sobre o Sol. Alguém pode repetir que dado foi aquele que eu falei? A cada 1 segundo, 600 toneladas o Sol perde. Cara, durante essa aula, já perdeu alguns milhares de toneladas o Sol, hein? Só nesse começo de aula, hein? Mas o Sol é feito de quê mesmo? Sólido, líquido ou gás? Parabéns, o Sol é gasoso. Mas engraçado, o gás, quando o cara pega um pote que tem gás e abre, o que acontece? O gás se espalha, né? Some. Por que o Sol, que é um gás, não se espalha pelo espaço sideral? Quase isso. Ah, o que é gravidade mesmo? Atração dos corpos. Massa atrai massa, não é isso? Cada um de vocês estão atraindo um ao outro. Vocês sabiam disso? É. Não estou falando da atração da Terra, é muito mais forte. Por isso que tu está sendo atraído em direção ao centro da Terra, né? Mas existe atração entre cada um de vocês. Vocês não sabiam disso? Cada maldito átomo do universo atrai os outros átomos. Tá? Então é importante, dá para calcular a força de atração entre cada um de vocês. Tu não sente ela por quê? Por que eu não sinto eu sendo atraído pela parede? Porque a atração da parede é ínfima comparado com a atração do planeta que está debaixo de mim. Tranquilo? Então peraí, o Sol é feito de gás. Esse gás tende a se expandir, a se espalhar. Quem dá um pum sabe disso. O cara peida lá, fede aqui. Pra tu ver como até o pum ensina. O pum nos ensina que os gases são expansíveis. A expansibilidade. Essa aula é só no ano que vem. No segundo ano é que eu te ensino gases de verdade. Até falta a composição do pum também. Mas é importante lembrar que os gases tendem a se expandir. Então o Sol, que é de gás, deveria se expandir. E a galera percebeu que ele não se expande, não se espalha, por quê mesmo? Massa atrai massa, a gravidade. Tranquilo? Mas o Sol está liberando energia, não é? Essa energia, eu vou te explicar futuramente, vem da fusão dos átomos de hidrogênio, que se transformam num átomo de hélio, e aí libera energia. Essa liberação de energia faz o Sol perder 600 toneladas por segundo. Então, peraí, se ele está perdendo massa, a atração gravitacional está diminuindo. E se a atração gravitacional está diminuindo, o Sol está todo segundo. A cada segundo o Sol se expande. A cada segundo ele se expande. Mas relaxa. Ele só encostaria na Terra daqui a 7,6 bilhões de anos. A
Acontece que muito antes dele encostar na Terra, a Terra já vai estar frita, né, meu querido? Ou seja, qual é a única maneira de a raça humana sobreviver muito? Vazar para a periferia, pegar uma nave e colonizar outro planeta. Não tem outra. Então tu vê algo que parece ficção científica, é a única solução para a raça humana sobreviver. E é a minha religião, o estudo da física, da matemática, da química, das ciências. E o estudo de maneira científica. Não é um babaca chegar a escrever um livro e dizer que é e as pessoas, é mesmo. Não. É fazer estudos científicos, repetitivos e confirmar o que está acontecendo. Como que nós vamos agir? Que tipo de nave tem que ser feita? Quantas pessoas vão nessa nave? Quem vai? Quem fica? É bem delicado, é por isso que eu sou apaixonado pelo que eu faço. De certa forma, claro que isso é uma coisa muito distante, né, cara? Mas é a única solução. Por isso que viva a ciência. A minha religião é a ciência. O resto eu acho tudo bobagem. Tudo bobagem não é ciência. É alguém que falou e disse, pode ser mentira. Já viste, por exemplo, as religiões? Cada lugar do mundo tem uma religião diferente, mais louca, mais absurda, né? Cada uma com o seu Deus. Tomara que nenhuma esteja certa, né? Que se uma delas estiver certa, as outras todas estão erradas. Tomara que nenhuma religião esteja certa no mundo, cara. Que se uma delas for certa, 90% do mundo vai para o inferno. E se tiver uma certa, que seja a nossa, né? Porque senão nós vamos para o inferno dos outros, que deve ser bem pior. Galerinha, aliás, uma coisa que me chama a atenção quando eu falo em religião é lembrar que a religião hindu, né? A vaca é um animal sagrado, né? Certo? Um animal sagrado, tu não pode nem buzinar para ela sair da rua. Tá lá numa rodovia, aí uma vaca dormiu na rodovia. Tu não pode buzinar, sai vaca, vai preso. E aqui o que a gente faz? A gente faz churrasquinho de deus indiano. Somos seriais killer de deuses indianos. A gente assa e come o deus dos outros. Né? Isso também vale a pena pensar um pouco quando tu achar que a religião do outro é ruim. Aí tu lembra que a tua religião pro outro é a pior coisa que pode existir. Umbanda, esses dias eu não sei quem é um gurizinho, acho que de 8º ano, falou, Umbanda é macumba, né, professor? Eu falei, uma macumba parecida com aquela que o padre faz, com fumacinha e tal. Só que na católica tem a macumba de comer, que é a hóstia, né? A outra não tem nada de comer. Mas pra tu ver, né, cara, o que é macumba pra um pode ser um ritual sagrado pra outra pessoa. Então se tu não é culto, se tu não é uma pessoa que leu e que entendeu as culturas do mundo, tu é um ignorante, que sai falando mal dos outros sem saber que de repente tu é o centro do mal. Então, não, é tudo errado, é minha que é certo. Então outra coisa que tu precisa ter para aprender física e matemática é humildade, é respeito pela diferença. É por isso que não me interessa qual é a tua religião, se tu é hindu, se tu é do candomblé, se tu é católico, isso não vai interferir na nossa lida ao longo do ano. E muito menos na tua sexualidade. Acabou, né, cara? Não interessa se tu gosta de homem, de mulher ou dos dois. Não interessa, eu não estou querendo saber sobre isso. E isso não deve ser usado em forma nenhuma na nossa aula para melhorar ou piorar o nosso relacionamento. Então uma coisa que é importante que tu saiba sobre o Otávio. O Otávio não quer saber sobre a sexualidade. Não me interessa. Professor, se teu filho Caio for gay, vai ser um gay feliz pra caramba. Porque eu vou amar ele igual. Eu não faço questão que o Caio, meu filho, seja um heterossexual. Ele é que vai escolher a sexualidade dele à medida que a coisa for surgindo, como deve ter acontecido com cada um de vocês, né? Não vem escrito na gente que a gente vai gostar, é uma coisa que acaba surgindo ao longo da vida. E vocês que são modernos de 2013, né? Meu Deus, 2013! Eu tenho certeza que vocês devem entender isso muito bem também. Então legal, liberdade total de religião, liberdade sexual total também, sem problema nenhum, certo? Usem preservativo sempre, óbvio. Já sabemos limpar o bumbum, olha que beleza? Já sabemos que o mundo vai acabar se a ciência não evoluir a galopes muito rápidos. A única maneira de sobrevivermos é estudar cientificamente o mundo para ver como corrigir o problema do lixo. E estudar a sociologia também para entender como é que nós vamos fazer as sociedades não se matarem em nome de deuses diferentes. A gente precisa desse estudo também. Tu vê então um sociólogo, geógrafo, advogado, tem importância fundamental no desenvolvimento da sociedade e do mundo. E vamos ter que se debruçar em cima de física e matemática para poder criar as naves que vão nos permitir colonizar outras regiões do universo, que é a única maneira da raça humana subsistir. Que beleza, então nós temos uma tarefa bem grande pela frente. Falei de coisas tão grandes, né? Eu quero falar um pouco das coisas menores também. Só falei de coisas grandes. Não, isso aqui está muito grande. Vamos falar de coisa menor. Qual foi a menor coisa que eu citei até agora aí para vocês? Átomo. Ó, que bonito.
Vocês lá no ensino fundamental estudaram um pouquinho sobre átomo, né? Alguém lembra mais ou menos como é que são as duas estruturas básicas do átomo? Isso, que nem o da célula, núcleo, que é bem pequenininho. Yes! Beleza? Núcleo. Moram dois caras lá no núcleo, né? Porra, não vou nem precisar dar aula. Prótons e nêutrons. E gigantesco comparado com o núcleo, onde moram os... vou fazer dois aqui em cada orbital. Se é um átomo neutro, tinha que ter 6 prótons e 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora fechou. É ou não é o desenho clássico de átomo? Nunca foi tão idiota um átomo. Tem nada a ver com átomo. Nada a ver com átomo. Pô, como é que eu vou desenhar algo que é invisível, que é impossível ver, porque é menor que a luz? Né? Tu tem que fazer uma representação. E se o cara não dá uma viajada dentro desse desenho, o cara pode achar que realmente é isso, que olha no microscópio e vê aquilo, né? Não tem nada a ver. Para a gente poder entender o que é um átomo, que é uma das maiores loucuras que existe é o átomo, eu quero te mostrar primeiro quem é o átomo mais bobo de todos, o primeiro da tabela periódica, o hidrogênio. O átomo de hidrogênio é o mais simples de todos, e ele é feito de apenas um próton no núcleo, um próton perdido lá no núcleo, e um elétron na eletrosfera. Só que olha o desenho, que idiota esse desenho é muito idiota. Então eu vou fazer o átomo aqui para vocês. Ali está, ali, tá vendo aquela marquinha aí? Ali é o próton, tá vendo também? Então tem um próton, um pedacinho de papel minúsculo na carteira do amigo, ali é o próton. A eletrosfera, meus queridos, ela não caberia, se o próton for aquele pedacinho de papel ali, ela não caberia na sala. De tão grande que ela é. A eletrosfera é 100.000 vezes maior que o núcleo. Primeiro ponto. A eletrosfera é criada pelo quê mesmo? Pelos elétrons. E nesse caso do hidrogênio, quantos? 1. Esse maldito elétron, que é muito menor do que o próton, ele gira numa velocidade tão alta em todas as regiões em volta desse núcleo, mas tão rápido, que é como se tivesse um escudo invisível em volta do núcleo. Então é uma coisa tão violenta que fica vibrante. Imagina uma pedra, amarrar uma pedra numa corda e girar com toda a velocidade em volta de mim. Com toda a velocidade, até ia fazer um zumbido. Se alguém tentar se aproximar de mim, o que ia acontecer? Pedrada na cabeça. Nem a ver onde é que veio. E eu aqui girando que nem um maluco. Se alguém tentar se aproximar, toma uma pedrada. Porque em volta de mim tem uma maldita pedra girando em alta velocidade, formando um escudo invisível, vibrante, Jedi. Faz barulho. Então é isso. O cara poder entender do que tu é feito. Detalhe, nós estamos falando das partículas que te compõem. Olha que loucura, tá isso com quantos anos? E o cara não tem a noção, ideia do que ele é feito, cara. Com 15 anos de idade nós não sabemos do que nós somos feitos direito. Nós temos uma ideia idiota de átomo. E átomo é um bicho em movimento, ele vibra. Não é um bicho parado. Mas eu olho aqui, tá parado. Tu que pensa é que o teu olho é gigantesco, o teu olho é feito de átomos vibrantes. Por isso tu não percebe que a matéria está o tempo inteiro vibrando. Vibrando. Se fosse expandindo, né, ia continuar expandindo. Então olha só, átomo de hidrogênio, núcleo paradinho e em volta. O que é isso? O que é esse negócio? A eletrosfera, o elétron girando tão rapidamente ali que dá a sensação de que ele está em vários lugares ao mesmo tempo. Ele dá bilhões de voltas por segundo em volta do núcleo do átomo. Bilhões. Boa pergunta, garoto. Assim, ó. Se eu pegar esse átomo, o que seria partir esse átomo? Seria simplesmente fazer o elétron dele sair do próton. Esse elétron vai atingir um outro átomo e penetrar nele, e esse próton vai receber um outro elétron e vai virar um átomo de hidrogênio. O que explodiria é nós pegarmos um átomo mais complexo, por exemplo, um átomo de hélio com 2 prótons, né, e 2 elétrons, e partir ele para se transformar em 2 hidrogênios. Isso pode ter troca de energia, mas simplesmente desmontar um átomo especificamente não é perigoso, certo? Isso a gente já faz corriqueiramente nos laboratórios. Isso que é legal, cara. Mais 3 anos de estudo, tu pode ir estudar isso no laboratório. Tu pode ir fazer parte dos seres humanos que vão revolucionar o mundo. Agora olha só que legal isso que tu falou. Tu viu como é que é o átomo mais simples, né? O segundo átomo mais simples é o átomo de hélio. Em vez de um próton,
Em vez de um elétron. O terceiro átomo mais simples é o lítio. 3 e 3. 3 prótons e 3 elétrons. Eu ainda não falei sobre o... Quem é o outro cara que mora ali? O nêutron. É isso? Próton. Exatamente. O número tem que ser igual de prótons e elétrons para ser neutro. Mas nem todo átomo é neutro, né? O cara pode receber elétrons em excesso, aí fica um átomo negativo que é chamado de ânion. Ou ele pode perder elétrons, ficar com prótons em excesso, ficar positivo, cátion. E cátion e ânion são íons, são átomos positivos, né? Show de bola. É isso aí, futuramente nós vamos falar mais sobre isso. Mas voltando àquilo que tu falou. Einstein, já ouviram falar? Einstein, que era considerado um dos caras mais inteligentes do mundo durante uma certa época, né, lá pelos idos de 1900, ele pensou, pô, mas se no núcleo, se lá dentro do núcleo os átomos estão tão espremidos, se eu partir o núcleo de um átomo, eu posso liberar essa energia, a energia nuclear. Olha o nome, olha como tudo faz sentido. E o Einstein foi um dos caras que participou do projeto Manhattan, projeto esse para o desenvolvimento da bomba atômica. Pô, bomba atômica. Falando em bomba atômica, tu lembra de qual bomba atômica? Hiroshima e Nagasaki. Uma bomba que matou instantaneamente 40 mil crianças. Evaporou instantaneamente 40 mil crianças. Como assim, professor, evaporou? Desintegrou. Não, evaporou mesmo. Evaporou. A temperatura próxima da explosão da bomba, ela atinge milhares de graus. E aí a parte mole da pessoa, ela evapora mesmo. Frita na hora. Fica só o pó do osso da pessoa onde ela estava. E fica a sombra, né? Se a explosão veio de lá, essa radiação passa pelo corpo da pessoa, fica a sombra da pessoa onde ela estava. Certo? Devido a essa radiação, olha que bizarro. E um pouco de pó, de osso no fundo. Só para ter uma noção do que é uma bomba atômica, né? Os Estados Unidos, adivinha quantas bombas atômicas dos Estados Unidos já explodiu na sua história? 20. 1048. Só os Estados Unidos já explodiu pelo mundo afora 1048 bombas. Em guerra foi só Hiroshima e Nagasaki. Depois daquela paulada, né, o mundo ficou tão chocado com a destruição que começaram a formar esforços para que o homem jamais use de novo essa arma tão brutal, né? Beleza? Só para ter uma noção, de uma só vez os Estados Unidos explodiu 72 bombas, de uma única vez, só para ver o estrago. Como é que será explodir 72 bombas? Aí vai lá e explode. Só que tem um detalhe, meus amigos. Quando a gente faz um teste desse, milhares de soldados morrem. Eles têm que marchar em direção ao epicentro da bomba, da explosão, para verificar os estragos, né? Alguém tem que fazer um relatório, isso não adianta fazer experiência. Ciência só se faz com experimento, com observação. E aí eles botam tanques de guerra, navios velhos e explodem a bomba. Sabe o que acontece com um tanque de guerra próximo de onde a bomba explodiu? Não, derrete. Fica um bolo de aço derretido no chão. Que loucura, né, cara? Quantos seres humanos não morreram? Quantas pessoas deformadas já não nasceram desses caras que trabalhavam nessas experiências, né? Isso, e quanto dinheiro do mundo já não foi gasto nessas experiências? Que burrice. Essa é a impressão que dá, né? Que burrice. Por outro lado, a França, já ouviu falar na França? 70% da energia elétrica francesa vem de energia nuclear, que é desenvolvimento, teoricamente, da bomba. Então, às vezes, as pessoas não percebem, mas nós vivemos em meio aos resultados da guerra. Quem é que o pai já teve Volkswagen em algum dia? Volkswagen Fusca, qualquer carro da Volkswagen Gol. Algum dia o teu pai teve algum Volkswagen? Pois é, cara, na verdade, vocês lembram de onde é que veio a Volkswagen? Na guerra, Hitler é que moldou a Volkswagen. O Fusca, cara, o Fusca era uma arma de guerra. Hitler pediu pro Porsche. O Hitler falou, sabe quem é o Porsche, né? É o inventor daquele design clássico de carros, né, de luxo. O Porsche foi o cara que projetou o Fusca. Não é à toa, só tu vê os primeiros Porsches, à frente do Fusca. Aquele farolzinho redondinho. E aí o Hitler falou, olha, eu quero um carro ninja mutante que ande no deserto e não use água no radiador. Nasceu o Fusca, que até hoje se vê andando nas ruas. Que carrinho, hein, cara? Eu vejo o Fusca 78, 60 e poucos, o cara andando com o Fusquinha. Porque é uma máquina de guerra, foi feito para não estragar mesmo. Tem a propaganda, até bota lá no YouTube depois, propaganda Fusca. O cara vai com o Fusquinha na duna, embica na duna, o Fusquinha capota sobre ele mesmo, e já descapota, já cai de frente e já continua andando de novo. Por isso
aquele design também para ser fácil de descapotar depois de uma capotagem nas dunas. Olha que loucura. Às vezes a gente não imagina, né, que as máquinas de guerra ainda estão na nossa sociedade e a gente não pensa, né, que a grande potência que é a Volkswagen hoje é graças ao Hitler, cara. O maior serial killer da história do mundo. Que viagem, né, cara? Na verdade, a guerra pode trazer várias questões, mas também pode trazer... Disso que eu tô falando. Parabéns, garoto. O garoto concluiu exatamente aquilo que eu tô falando. Apesar da brutalidade da guerra, o mundo não seria o que é hoje com ela. Eu não estou defendendo as guerras, né? Mas estamos vendo que o ser humano traz coisas boas, mesmo nos momentos mais terríveis, né? E o amigo falou também, a própria internet é uma invenção de guerra dos Estados Unidos, né? E hoje estamos nós todos embebidos na internet, certo? Com certeza, bonita a tua colocação. Explosão. Falamos de explosão, falamos da bomba atômica, mostramos que dentro dos átomos tem uma quantidade bizarra de energia a ser explorada. Cara, e se a gente pegar os lixões e transformar aquela matéria do lixão em energia? Tu imagina? Alguém já viu De Volta para o Futuro? Porra, De Volta para o Futuro, quem não viu, veja, um filme antigo, mas um filme altamente moderno, onde o cara pega lixo, bota no carro e usa aquele lixo no carro para viajar para o futuro e para o passado, né? Cara, futuramente vai ser assim. Nós vamos pegar um pouquinho de combustível idiota, lixo, cocô, botar no carro e vamos andar meses com aquilo. É porque a gente ainda não sabe aproveitar essa energia da maneira correta. Mas se vocês estudarem muita física e matemática, talvez um dia, um de vocês ache a fórmula mágica para fazer isso e acabe com o problema de energia no mundo. Imagina que glória que seria. Mas se tu pegar o lixo comum, transformar em energia, tu não faria o lixo nuclear? Daí que seria 10 vezes pior. Cara, que bonita a tua colocação. Tu entende, hein, cara? Hoje em dia, nos Estados Unidos, existem vários laboratórios pesquisando como reciclar o combustível que sobra das usinas nucleares. Hoje em dia, o que se faz com o combustível que sobra de uma usina nuclear? Enterra em piscinas especiais e deixa enterrado para toda a eternidade numa região que não vai poder ser usada nunca. E a gente está acumulando lixo nuclear na Terra. Uma hora não vamos ter mais onde colocar lixo nuclear. A saída vai ser pegar aquele lixo nuclear e aprender a reciclá-lo. E hoje já existem pesquisas muito desenvolvidas nessa área de reciclagem de lixo nuclear. Parabéns, hein, cara? Muito bom. Outra coisa bacana, tem uma nova tecnologia que eu vi esses dias na Discovery ou na NetGeo, eu não lembro, de uma empresa europeia que faz reciclagem a plasma. Pega até concreto, qualquer tipo de lixo, mas não decompõe os átomos, simplesmente quebra as moléculas, separa os átomos um a um, mas não parte o átomo. E usa aquela queima daquele lixo para gerar energia e ainda recicla o lixo, depois de queimá-lo. Então essa reciclagem a plasma, se tu quiser procurar na internet, é uma reciclagem que provavelmente antes da nuclear vai aparecer essa, que já vai amenizar o problema de lixo no mundo. Certo? Show de bola. Já que mais uma invenção que fizeram, pode ser bem de filme, mas é um raio trator. Ele só consegue puxar pequenas moléculas, mas com um grande avanço. Legal. Olha o que o amigo falou, né? A notícia que ele tem é que tem um raio trator. O que seria um raio trator? Quando tu atinge uma molécula com um raio, a ideia é que ela apenas vá para frente com esse jato que ela recebeu, né? Atualmente já se consegue colocar um raio numa molécula e arrastar ela em direção ao raio, não para longe dele, que seria o esperado, né? Olha que bacana. Sempre que vocês tiverem alguma notícia que vocês lerem, ou alguma coisa absurda, né? Absurda, uma coisa sem explicação absurda, traz para a sala de aula que a gente discute o assunto, que é sempre bacana. Outra coisa que eu quero já mostrar para vocês, para completar essa aula introdutória. Não acreditem em nada que não seja científico. Não acreditem, duvidem. Como assim, professor? Homeopatia, acupuntura, cromoterapia, coisas do além. Ah, professor, mas eu me curei com homeopatia. Não estou dizendo que não possa te curar. Eu estou dizendo que não é científico, que não funciona, que está comprovado. Tipo, uma coisa mais marcante, para ser mais prático. Astrologia. A astrologia ela já foi destruída de todas as maneiras pela ciência, certo? Então signo não tem nada a ver com o comportamento das pessoas. Isso já está definido cientificamente. E aí o que está querendo me dizer, professor? Que eu jogue fora o meu livro da Linda Goldman? Não, não. Tu pode continuar curtindo a história, entendeu? Tu pode continuar pegando a tua revistinha e lendo teu horóscopo. Mas não comentem isso com as pessoas, não levante essa bandeira, ou não fale, não escolha o teu namorado por isso, porque não tem nada a ver os signos. Como, professor? Me explica isso melhor, vou te explicar. Ciência, o que é considerado ciência é aquilo que foi estudado por uma série de regras, chamado método científico. Tudo bem para vocês? Se eu quiser desenvolver um remédio novo,
Como é que é o processo para ver se o remédio funciona? Primeiro eu vou ter que descobrir o remédio. Então estou lá no laboratório, infecto os meus ratinhos com uma bactéria, eles ficam com a garganta inflamada, os ratinhos. Aí eu descubro uma droga nova, boto no ratinho, o ratinho morreu. Uma porcaria essa droga que eu inventei. Concorda comigo? Matou o ratinho. Aí meses depois uma outra droga, essa é o bicho. Bota no ratinho, matou o ratinho. A terceira tentativa, salvei o primeiro ratinho. A infecção na garganta sumiu depois de administração da droga durante um dia. Porra, essa droga deve ser boa, hein? Aí tu faz num grande grupo de ratinhos, matou metade. Ih, é uma porcaria. Já se passou um ano, tu não fez porcaria nenhuma ainda, e tu tem que comer, tem que pesquisar, tem um laboratório funcionando à tua disposição, então é um cientista querendo criar um novo antibiótico. Tranquilo? Depois de mais um ano, conseguisse a primeira droga que salvou o primeiro ratinho e salvou a colônia de ratinhos infectados. Só 2, 3 morreram. Show, essa droga é uma ótima droga. Vamos testar no primeiro macaquinho. E testou no macaquinho, morreu o macaquinho. Anos jogados fora. Tudo de novo. Vai nascer o teu antibiótico. É assim que é ciência. Aí, anos depois, salvaram o ratinho, o primeiro macaquinho foi salvo. E a garganta, boa. Vamos testar num grupo de macaquinhos. E tadinho dos macaquinhos. Sim, ou são os macaquinhos ou é gente, meu querido. Agora, ir contra a testar medicamentos em animais, não é testar de qualquer maneira, tem que ter regra para testar. Mas tem que testar no animal. E no animal que é quase um ser humano, o macaco. Vocês sabiam da evolução Darwin, né? 99% dos genes do macaco é igual ao nosso. Só não acredita na evolução quem não entende de ciência. Tá? O que está me dizendo, senhor? Que o homem veio do macaco? Não viaja. Eu estou te dizendo que nós e os macacos viemos do mesmo ancestral comum e isto é um fato científico, não é mais uma teoria. A gente fala que é uma teoria, não é, gente, está provado. Provado por fósseis e pela análise bioquímica das células, cara. Tu pega a célula do macaco, tu pega a célula do homem e tu vê que a mitocôndria evoluiu no mesmo lugar. Como explicar isso? Ou Deus é muito sacana e fez esse simulacrum do homem para nos confundir, e botou ainda restos mortais dos outros animais intermediários para nos confundir. Ou então Darwin estava certo e a tecnologia e a ciência está certa. Tu vê, né, cara, como é bom dar aula num colégio religioso que te permite defender o lado científico. Certo? Então, não se esqueçam, gente. Se tu não acredita na teoria da evolução, na teoria verdadeira da evolução, procure estudar um pouco melhor, que um dia tu não vai nem acreditar que tu achava um absurdo ela. Tá? Discutam com os pais de vocês isso também. As pessoas têm dificuldade de entender a evolução. A evolução demorou quanto tempo? Milhões e milhões e milhões de anos. Tu consegue imaginar como é que vai estar a Terra daqui a 1000 anos? Imagina daqui a milhões de anos, cara. A evolução é fato científico, é importante que vocês saibam disso. Voltando ao teste do medicamento. Salvamos os primeiros macaquinhos, não foi? Temos que testar em um humano. E o cara está com uma doença na garganta que ele já tentou tratar com todos os antibióticos atuais e nenhum salvou ele. Ele está quase morrendo. Ele, será que é um bom candidato para testar o nosso medicamento? Claro, né? O cara está entre a vida e a morte, nenhum medicamento atual salva ele, injeta nova droga no cara. E adivinha? Morreu. Cara, mais de $1 milhão já foram gastos, nós não temos nenhuma droga usável em ser humano ainda. Repete todos os processos, muda a molécula da droga, salva os ratinhos, salva os macaquinhos, salvou o primeiro ser humano. Vamos testar em um pequeno grupo de humanos agora, todos com doença terrível na garganta, nenhum antibiótico atual salva os caras. Vamos testar. Muita atenção agora. Imagine que todos vocês foram chamados para participar da experiência. E eu sou o inventor dessa nova droga. Eu nunca entraria em contato com vocês. Primeiro, vocês nunca me veriam, porque isso poderia interferir na experiência, por mais absurdo que pareça. Eu vou pegar esse grupo de 50 pessoas, todas com infecção na garganta, severa. Metade das pessoas eu vou medicar com um remédio feito de farinha, chamado placebo. Para eles acharem que estão tomando remédio de verdade. E a outra metade eu vou medicar com um medicamento verdadeiro. O médico que entrega o medicamento para o pessoal que está em teste, nem ele sabe se é o medicamento verdadeiro ou se é o placebo, porque ele não pode saber, porque interferiria no resultado da pesquisa. Mas está marcado pelo pessoal da matemática por trás que está analisando os resultados da pesquisa. Então cada um vai ter o seu médico, cada pessoa vai receber uma caixinha de remédio, como se fosse o remédio que vai resolver o teu problema, mas tu não sabe que remédio está tomando, se é o verdadeiro ou se é o falso. E tu nem sabe que a experiência é feita assim, porque se tu soubesse, tu poderia pensar, acho que o meu é falso. O meu é falso, não vai resolver. E aí não resolve mesmo.
Depois que o grande grupo de 50 pessoas foi tratado, 25 pessoas com o placebo, 25 pessoas com o medicamento verdadeiro, aí os matemáticos pegam os dados de cura das pessoas e veem se o remédio verdadeiro curou muito mais que o placebo. Por que, professor? As pessoas se curam com placebo? Um monte! Não, peraí. Eu tô com garganta infeccionada, pus na garganta, eu tomo uma pílula de farinha achando que é antibiótico e me curo. Isso! Assim o ser humano funciona. Basta tu acreditar do fundo do coração numa coisa, ela acontece. Vai brotar 1 milhão na minha conta. Não. Esse tipo de coisa não acontece. 1 milhão na tua conta só brota com muito suor e trabalho e estudo durante uma vida toda. Ou roubando. Porque roubando também dá outro problema. Então, galerinha, olha só. O que eu estou te mostrando, quem é que já tomou antibiótico para garganta? Todos vocês tiveram as suas vidas salvas pela ciência. Cara, tu tá vivo graças à ciência. Como é que tu vai acreditar no horóscopo de meia tigela, cara, se quem salvou a tua vida foi a ciência, meu? E por que tu foi salvo? Porque fizeram o teste do placebo, descobriram uma droga que de fato funciona melhor que farinha, porque farinha também cura. Olha que loucura. E aí tu foi salvo. Eu já tomei homeopatia, já usei homeopatia no meu filho, se fosse preciso usaria de novo. Mas a homeopatia clássica, que agora no SUS aí tá bombando, o Sistema Único de Saúde, né, estão usando a homeopatia direto, está comprovadamente falida. Homeopatia não cura. Por que eu vou te mostrar isso? Vou te explicar. Sabe como é que surgiu a teoria homeopática? Alguém conhece a teoria homeopática? A teoria homeopática diz o seguinte: teu corpo tá com dor de cabeça. Tá com dor de cabeça porque teu corpo está desequilibrado e aí tá sentindo a cabeça doer porque tem um desequilíbrio no corpo. Então, se tu tomar uma seiva de uma árvore que dê dor de cabeça em ti, o teu organismo, para se defender dessa agressão, tomar um chazinho da dor de cabeça, vai resolver o problema sozinho e vai sumir a dor de cabeça. Ou seja, a ideia da homeopatia é atacar o teu corpo com algo que provoque o teu corpo para ele se curar sozinho. Então tá lá o cientista estudando ervas medicinais e ele descobre que tem uma erva, uma seiva de uma árvore lá, que ele toma e dá uma puta dor de cabeça nele. Ai, que dor de cabeça. Aí um dia, ele passa dor de cabeça, uma hora passa. Aí um dia ele tá com dor de cabeça e ele pensa, eu vou tomar uma gotinha daquela seiva, porque depois que eu tive dor de cabeça, passou. Aí dito e feito, ele toma aquela gotinha, a dor de cabeça continua, passa alguns minutos, tô sem dor de cabeça, me curei. E aí começou a surgir a teoria da homeopatia. Como a homeopatia trata de uma agressão que tu faz no teu corpo para ele se curar sozinho, os cientistas da homeopatia, que na verdade não são cientistas, são estudiosos da homeopatia, porque cientista é aquele que usa o método. E o método científico, por exemplo, para remédios é o teste do placebo. O teste duplo cego do placebo, para ver se o remédio cura de verdade ou se é só o efeito placebo. O amigo já está ligado ali na aula, efeito placebo. Certo? Bom, quando eu fiz o meu remédio homeopático, então, para não agredir a pessoa que vai tomar ele, eu peguei água e coloquei uma gotinha da seiva e chacoalhei para misturar. Botei o dobro de água e chacoalhei. Botei o dobro de água e chacoalhei. E eu repito esse processo de diluição 4, 5, 10, 20, 100 vezes. E o que diz a teoria homeopática? Que quanto mais tu bota água e mais chacoalha, mais forte fica o remédio. Cara de espanto, que bom, isso é natural. Todos nós sabemos que se tu bota mais Nescau no leite, fica mais grosso e mais forte. Se tu bota menos Nescau, mais fraco e mais branquinho. É ou não é? A homeopatia diz que não. Que se tu bota uma gotinha da seiva e vai botando água e chacoalhando, quanto mais água tu bota, mais poderoso o remédio fica. Já começa esquisito. Começa violando princípios básicos da química. Eu conto isso para as crianças de 6º ano e eles dão risada. Eles que são crianças inocentes percebem que diluir, botar água, não pode deixar o medicamento mais forte. Claro, é diluir, é espalhar, é isso. Bom, resumindo, a teoria homeopática diz que lá o remédio 20 por 30, ele sofreu 20 diluições com 30 chacoalhadas. Tem que contar as chacoalhadas, olha que absurdo. 30 chacoalhadas mais uma diluição. 30 chacoalhadas mais uma diluição. Legal? Bom, só que para ver se o remédio homeopático funciona, tem que fazer o teste do placebo. Metade da galera vai tomar água pura, metade da galera vai tomar o remédio homeopático chacoalhado, diluído. Não é isso?
E aí tu vai lá, pega quem se curou e adivinha o que as pesquisas mostram? Que se cura normal, igual. A galera que tomou água e a galera que tomou remédio homeopático se cura igualzinho. Porém, quando essas pesquisas foram feitas, já existiam muitos homeopatas espalhados pelo mundo todo. O que esses homeopatas sentiram quando essa pesquisa foi liberada? Porra, cara, eu sou homeopata, eu já curei milhares de pessoas, porra. Tenho aqui o meu... Porra, vocês vão... Para com isso. Já... Não, na China, milhares de anos atrás, não. Então vocês são um bandido, né? A ciência, o caramba. Homeopatia, homeopatia. Aí os homeopatas protestaram pelo mundo todo e hoje a homeopatia continua aí. Porém, para não ficar tão feio, eles começram a aumentar um pouquinho a concentração das ervas usadas nos medicamentos. Ou seja, a homeopatia atual não é mais homeopatia, é fitoterapia. E essa funciona. Tomar um chá de uma erva, né, concentrado, funciona. Então é importante essa minha fala para te mostrar o seguinte. O professor Otávio só acredita na ciência. E qualquer outra coisa para ele é bobagem, charlatanismo, mentira. Mas, não se esqueçam, tu pode procurar um homeopata sério que vai te tratar com fitoterapia e resolver o teu problema. Outra, se o meu filhinho, o Caio, tá com um probleminha de saúde qualquer, tá reclamando de alguma coisa, eu posso botar antibiótico no guri para curar de repente o problema dele, ou ir no médico alopata, que é o médico convencional, ou eu posso tentar curar o guri com água chacoalhada primeiro, né? E se ele se curar com água chacoalhada, por que eu não vou usar água chacoalhada? Então é óbvio, ó, Caio, esse aqui é o melhor remédio do mundo. Vai ficar pronto e cura o guri com água. Mas aí eu estou usando homeopatia, eu estou usando o efeito placebo, eu não estou mentindo pro guri, né? Eu não estou mentindo pro guri falando, olha filho, homeopatia é o canal. Eu estou simplesmente falando, tá, esse remédio aqui, velho. Eu mesmo, eu lembro que o guri com dor de cabeça em casa, ia lá na empregada, botava água com açúcar, tá, esse remédio é potentíssimo, vai acabar com a dor de cabeça. Passou dor de cabeça. Cansei de ser curado com homeopatia, entre aspas, né? Com um efeito placebo. Mas é importante a gente saber que isso existe, senão a gente começa a acreditar em coisas do além. Já viram aquela rezinha, que tem uma rezinha que eles dão uma pílula dobradinha com a reza do santo tal, o cara toma aquilo e cura de câncer, e cura o demônio? Já viram essa pílula de Santo Antônio, eu acho que chama? Famosa no Brasil isso. O cara inventou isso, faz uma reza pequenininha, dobra, e o cara toma aquele papelzinho com a reza escrita com água. E eles vêm, eles doam essa pílula para tudo que é lugar, e é a pílula de Santo Antônio. Qual é a explicação? Será que o Santo Antônio vem, baixa no cara e cura o cara? Não! Não, até porque senão não haveriam curas milagrosas de outras religiões, mostrando que as religiões, na verdade, elas são algo cultural. Que o que faz a diferença é fé, é acreditar. E aí tu tens que começar a usar isso na tua vida também, né? Não adianta tomar um antibiótico achando, eu não vou me curar, eu não vou morrer. E aí realmente o fato de tu acreditar que não vai funcionar vai colaborar para não funcionar. Efeito placebo. Conheçam o efeito placebo, senão tu vai começar a acreditar em historinha do além. Agora, me perdoe se vocês vão ficar tristes, mas vou te contar o que desmistificou os dois testes científicos que destruíram a astrologia. Primeiro teste científico, astrologia, não é astronomia, hein? A astronomia é coisa séria. Saber a posição dos astros, entender uma estrela, entender o nosso sistema solar. Isso é fundamental. Prever quando é que um asteroide vai cair na Terra. Viram aquele da Rússia, aquela pancada lá da Rússia? Né? Astronomia, astrologia. No início elas eram uma só. Só que aí depois alguns continuaram a estudar ela de maneira séria e outros começaram a usar a astronomia para prever o futuro das pessoas e o comportamento das pessoas. Aí pirou, né? Aí pirou. O Newton, cara, o Newton fazia isso no final da carreira dele. Né? Newton virou astrólogo no final da carreira dele. Ou seja, era um cientista renomado e depois foi para a doença total. Vou te explicar dois testes para tu repensar aí no teu livrinho de astrologia. Na teoria astrológica, as pessoas têm a sua personalidade definida pela posição dos astros celestes no momento do nascimento da pessoa. Vocês sabiam disso? Se tu vai num astrólogo e ele não te pede a hora de nascimento, ele é charlatão ao cubo. Porque o astrólogo verdadeiro tem que saber a hora e o minuto e o local de nascimento da pessoa. Se ele só pediu a data de nascimento, é o charlatão total. Se é um astrólogo sério, que pelo menos acredita na teoria, ele precisa da hora e do local de nascimento. Ele precisa saber como é que estava o céu virado para o local onde tu nasceu, no momento que tu nasceu, no minuto em que tu nasceu.
Esse é um astrólogo sério, faz contas e tudo mais. A astrologia, como eu te falei, ela diz que a pessoa tem a personalidade definida nesse momento do nascimento. Certo? Ou seja, pessoas de determinados signos têm mais probabilidade de se juntar. Sei lá, o cara que é de Gêmeos, tem mais empatia psicológica com a pessoa que é de Aquário, sei lá. Estou inventando que eu não estudei mais o assunto porque eu percebi que não funcionava. Bom, então vamos fazer um teste simples. Vamos pegar a lista telefônica e vamos sair ligando para 100 mil pessoas e perguntar qual é o mapa astral dessa pessoa e o mapa astral do parceiro, né, com os dados, e fazer o estudo e verificar se há compatibilidade. Uma inglesa pegou a lista telefônica da Inglaterra e ligou para 100 mil casais. 100 mil. As pesquisas geralmente são feitas com 1000 pessoas, já é um monstro uma pesquisa. Ela fez com 100 mil. E adivinha o que aconteceu? Os casais eram formados totalmente aleatoriamente. Não existia nenhum padrão nos casais. Isso aqui combinou, então tem um monte de gêmeo com Áries. Não tem, não existe. As pessoas se encontram de maneira aleatória. Não interessa mais tu olhar no teu signo, mas aquele é de Aquário e eu sou de Peixe, daí não vai funcionar, não dá para namorar com ele. Ignorem isso, porque isso a ciência já provou que é viagem. E quantas pessoas não gastam dinheirinho, hein, cara? Dinheirinho contadinho para ir na astróloga ver o mapa astral. A minha mãe mesmo já pagou para mim uma vez, uma mulher foi lá em casa. A mulher veio do Rio Grande do Sul, uma dessas, pagou a baba para fazer o meu mapa astral. Porra, minha mãe sabendo que eu sou cientista, que eu não acredito nisso, cara. Tive que sentar com a mulher e escutar a mulher falar ainda. Tu tem grande chance de sofrer um acidente. Porra, tu vê jornal, né? Eu tava com 25 anos, todo jovem se mata de carro entre os 20 e 30 anos. Precisa olhar no mapa astral para dizer que eu tenho chance de me matar de carro? Olha só como as pessoas são, acreditam em qualquer coisa que elas querem, cara. Não sejam assim, não sejam marionete das pessoas, usem o cérebro, usem o bom senso, acreditem na ciência e não em bobagens. Segundo teste que destruiu a astrologia convencional. Pegaram duas pessoas nascidas no mesmo local e na mesma hora, ou seja, que tem exatamente o mesmo mapa astral, que teoricamente deveriam ter características muito parecidas. E acompanharam a vida dessas pessoas por 30 anos. E adivinha o que eles perceberam? Que uma não tem nada a ver com a outra, destruindo mais uma vez a teoria da astrologia. E tu vê, né, cara? Passei uma aula inteira defendendo o que para vocês? Porque é a única coisa que salva. A ciência salva, o resto, duvido. É duro saber disso, né, cara? É duro saber que para que tu tenha a verdade, tu tem que fazer um estudo todo específico, todo duro, que tu tenha que jogar fora lá uma porrada de coisa que tu gostava e que tu acreditava de repente, que te dava conforto, né? Que é tão confortável tu ler um horóscopo, hoje esse mês eu tô bom para encontrar pessoas. A vida é um encontro, todo dia tu encontra pessoas, pelo amor de Deus, cara. Não existe isso. Aliás, não sei se você sabe como é que a galera da revista e de jornal faz o horóscopo. Sabe como é que é? Não. Tem um programinha, tu vai lá, aperta ainda, ele distribui as falas aleatoriamente nos horóscopos e todo mundo acha massa. Eu não sei se vocês viram uma que o Fantástico fez uma vez. Pegou o mapa astral do George W. Bush. O Bush, o ex-presidente dos Estados Unidos. Sabe? Pegaram o mapa astral do Bush. Pegaram 12 pessoas e distribuíram para as 12 pessoas, cada uma nascida num dia. Mas como se fosse uma mapa astral delas. Todo mundo leu e tem uns que choravam. Essa pessoa me conhece mais que eu mesmo. Aí depois que todo mundo se emocionou e achou que o mapa astral era o seu mapa astral, falaram, não galera, esse mapa astral é do Bush. Ou seja, quando a gente olha um livro de mapa astral e se reconhece naquilo, é porque a pessoa que escreveu para qualquer ser humano se reconhecer. Você é ciumento. É isso, cara, é um ser humano que não é ciumento, meu! Você é irritadíssimo e desorganizado. Meu Deus, qual é a criança que nasceu organizada, cara? Nós somos todos absolutamente animalescos. Os nossos pais, que se insistem muito, a criança fica organizada. E se não insistir, vira um adulto, porra louca, desorganizado. Então, meus queridos, eu te faço um convite. Vem pro lado da ciência. Venha ser alguém correto e científico e não alguém que acredita em historinha do além. Mas fulano me disse que viu. Se tu não viu e é absurdo, não acredita. Deve estar mentindo. Deve estar mentindo. Tá? E os fantasmas, professor? Quais? Da Discovery? Aquele programinha da Discovery. Vocês acreditam naquilo? Cara, então se tu
acredita naquilo, cara, saiba que esses caras são charlatões e estão ganhando milhões, fazendo o povo mundial acreditar em fantasminha, cara. Fantasminha, bicho, ó. Não, nenhuma alma penada jamais fez qualquer coisa contra qualquer ser humano, porque a alma penada não existe. Ou então elas se desligam quando as câmeras estão ligadas, né? Ah, mas eles filmam. Que filmam? Tu viu como é que é a técnica dos caras? Tá com uma câmera na mão, aí ele entra na sala mal assombrado. Com a mão, né? Vai filmar tudo, aqui, aquela tremedeira na escuridão. Aí na hora que ele vira pra lá e que não tem câmera nenhuma atrás dele, ai, me tocou no braço. E a gente fica lá, meu Deus, fantasmas. Chega, né? Tá na hora da verdade, na hora de acreditar no que dá pra acreditar. E é ciência o nome disso. Ciência. E cuidado, hein? É fácil também fazer um livro sobre física, botar o nome, um cara que estudou numa universidade qualquer, e soltar um livro aí mágico sobre física. Então, que livro é esse? Onde é que esse cara estudou? Vai na universidade, esse cara é renomado ou será que ele foi expulso da faculdade? Na faculdade eles riem da cara do cara porque o cara é maluco? Certo? Então tem gente às vezes que tem currículo, mas escreve um livro nojento tentando iludir as pessoas. Alguém já viu, por exemplo, o livro O Segredo? Famoso, né? O Segredo. Lá a mulher fala o seguinte, basta acreditar. Basta pensar que as coisas vão brotar na tua vida. Isso é uma grande bobagem. Como eu já te falei, a única coisa que nos permite ter segurança na vida é o estudo e o trabalho. O resto tudo é insegurança. A única maneira de sustentar a tua família, cara, de maneira digna e dando para os teus aquilo que tu está tendo hoje é estudando e estudando muito, cara, que a concorrência tá feia. Não adianta só passar de ano, tem que ser bom naquilo que tu faz. Agora tu imagina tu adulto, teu filho na tua idade e tu tendo que colocar ele num colégio público nojento. E ele te pedindo, ai papai, um Xbox. Filho, eu não tenho. Ai papai, eu queria um tênis novo, meu tá tudo destruído. Pô filho, vamos esperar o mês que vem. Ah! Cara, qualquer adulto morreria tendo passado pelo que tu passou, tendo tênis bom, roupa boa, deixa eu ver. Estofadinha carteira, maiorzinho geladinho. E aí de repente tu bota teu filho num colégio público porque tu não estudou, porque tu não tem dinheiro para pagar as coisas mais decentes para ele. Vai meter uma bala na cabeça, cara. Vai deprimir. E tá cheio de adulto deprimido que teve chance de estudar e não estudou. E hoje tá na merda, na sarjeta, ou ganhando um salário mínimo ou 2, que é um salário de fome, e não pode dar aquilo que teve, que os pais deram. Ah, isso é depressão na certa, duvido. Haja Prozac para sair dessa, meu querido. Haja psiquiatra. Então tu vê, cara, tu tá numa situação muito delicada. Se tu não estudar pra caramba e organizar a tua vida, fazer uma poupança, etc e tal, tu tem grande chance de lidar na vida com coisas, com frustrações que tu não vai te perdoar. E ainda mais que agora teve um cara que veio aqui e te alertou sobre tudo isso, né? E ainda registrou lá e vai botar na internet para toda a eternidade, para tu sempre lembrar, eu fui avisado pelo Otávio que se eu não estudasse eu ia sofrer, ia chorar, ia ter uma vida terrível. E se tu estudar? E se tu estudar? Tu vai conhecer o mundo inteiro, tu vai comer nos melhores restaurantes, tu vai ter uma casa boa, com segurança, vai poder presentear os teus filhos, não mimando, mas presentes bacanas e legais que vão te deixar orgulhoso, vão deixar o teu filho bem e vão gerar uma nova geração legal pra caramba. E aí tu vai nas férias de inverno a Paris, ou a Alemanha, ou a Riviera Francesa, ou pode passar o teu final de semana comendo o cachorrinho quente da esquina. Vai ser bem legal também, certo? Agora, cara, fica ligado, a tua responsabilidade é grande. Só pra ter uma noção, eu sempre fui um cara que peguei meu dinheiro e usei. Eu desde os 19, 20 anos trabalho, me sustento, e apesar dos meus pais me darem uma forcinha uma vez ou outra, uma mimadinha, né? Ai filho, aqui um dinheirinho e tal. Eu, desde os 20 anos eu me sustento. Né? Com 21 anos tive meu filho, está com 9 anos hoje, a razão da minha existência. E é muito prazeroso isso, né? Poder interagir com teu filho e tal, muito gostoso isso. Mas eu nunca fui um cara muito cauteloso com grana. Eu há uns 2 anos e meio eu tenho uma previdência privada. Não sei se tu sabe como é que funciona. Eu recebo meu salário aqui pelo Santa Catarina, vamos supor lá, 2.000. Desses 2.000 sai uma grana já direto para o governo. 500 pila, 600 pila, que é o INSS, certo? Na hora que eu pego essa grana, eu vou acumulando essa grana numa poupança, aí fiz 60 e poucos anos, vou me aposentar. Essa grana que ficou acumulada numa conta minha vai ser a minha aposentadoria. Concorda comigo? Mas, por exemplo, eu contribuo hoje na aposentadoria por 4.000 e poucos reais,
Mas quando eu me aposentar, eu só vou ganhar R$1.000 e poucos por mês. Legal, né? Então depois que eu ficar velho, o meu rendimento vai lá para baixo. Eu vou começar a ganhar 1/3 do que eu ganho hoje quando eu me aposentar. Eu vou conseguir sobreviver? Pura, se eu passei minha vida inteira ganhando R$4.500, de repente, depois que eu estou com 60 anos, que aí eu estou mais tempo em casa, que aí eu tenho mais tempo a curtir a vida, eu vou começar a ganhar R$1.500? É assim que vai acontecer com 90% dos brasileiros. Porque confiam no governo. Outra, vocês escutam falar do déficit da Previdência Social? Que por mês é 6 bilhões. O que significa isso? Que todo mês, quando pagamos as aposentadorias dos brasileiros, o pagamento das aposentadorias é 6 bilhões menor do que o recebimento do dinheiro que eu pago para a minha aposentadoria futura. Quer dizer que quando eu for me aposentar, provavelmente o governo vai ter quebrado e nem a minha aposentadoria que eu paguei eu vou ter. Aí eu vou para a sarjeta mesmo. É assim que vai acontecer se os governantes corruptos que estão administrando o nosso país, né, senhores senadores, não forem eliminados por nós numa votação ou, sei lá, linchamento público, alguma coisa desse tipo. Se nós não resolvermos isso, eu e vocês, quando formos velhinhos, vamos estar na M. Beleza? Mas quando eu percebi isso, o que eu fiz? Eu fui no meu banco e falei, não, eu quero fazer uma previdência privada. Aí eu vou lá, pago uma grana a mais para o banco, para que depois o banco, quando eu escolher, me pagar uma aposentadoria. Só para ter uma noção, eu de INSS, eu devo pagar por mês quase R$1.000, o que vai me dar lá no futuro uma aposentadoria medíocre de R$2.000 por mês. Eu pago 200 pila por mês na previdência privada e vou ter 3.000 de aposentadoria, se eu continuar pagando. Que loucura, né, cara? No Estado o cara paga um monte e recebe uma mixaria, porque estão roubando o nosso dinheiro. E na iniciativa privada não, pô. Então, tem controle sobre o que está acontecendo, né? Então, outra coisa, além de falar do chuveirinho para o teu pai, instalar o chuveirinho no banheiro, tens que perguntar para ele, meu pai, como é que está a tua previdência privada? Se ele falar que não tem, briga com ele. Fala, pai, vamos fazer amanhã uma previdência privada. Porque senão na tua velhice, talvez eu tenha que te ajudar e talvez eu não dê conta. Então, família hoje em dia, além do chuveirinho na privada, tem que ter a previdência privada, privada, certo? Previdência privada. E outra, digo mais, além da previdência privada, meu querido, quando começares a receber a tua mesada, separa uma parcela da mesada e bota numa poupança, em outro tipo de investimento. Sabe por quê? Eu sempre fui o cara que brinquei muito com, né? Ai, meu pâncreas, quando alguém falava uma bobagem muito grande, ai, meu pâncreas, ou ai, meu fígado, sempre brinquei. Talvez, de tanto eu falar em pâncreas, meu pai teve um câncer no pâncreas nessas férias, que é o câncer mais terrível que tem. E aí, quando ele ficou sabendo, né, eu já estava preparado para que ele fosse morrer, me preparei já há muitos anos para isso, né, a gente sabe que a morte pode bater na nossa casa a qualquer hora, e nunca deixem de olhar para as pessoas que tu ama no olho e falar, eu te amo, nunca, porque tu não sabe quando é que vai ser a próxima vez. E, de repente, uma pessoa querida passar para o outro lado, sem tu ter falado para ela o quanto tu ama, é a coisa mais terrível que pode acontecer. Por sorte, eu quase sempre, que eu vejo os meus pais, eu olho no olho deles e falo com muito carinho que eu amo eles. E aí meu pai ficou doente da noite para o dia, fez os exames, ó, vai ter que operar, uma operação complicada, vai ficar entre a vida e a morte. E vamos fazer aqui, né? Vamos fazer aqui no Celso Ramos, no Bahia Sul, tal, uma equipe legal, tudo pelo plano da Unimed, ele paga lá 1.200 de Unimed por mês já há algum tempo. Só que aí o chefe dele, que é dono de uma empresa, que tem bala na agulha, tem grana, falou, não, eu quero que tu opere no melhor cara do Brasil em pâncreas. E aí foi descobrir quem era o cara melhor do Brasil, chegaram lá no tal de Calejas, em Campinas, fomos para Campinas. Resumindo, meu pai teve que desembolsar, né, a empresa, e ele, lógico, teve que desembolsar R$100.000. 60.000 operação, 30.000 hospital, 10.000 não sei o quê, pagando o plano de saúde, Unimed. O que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer, cara, que se tu não tem um resguardo na tua família para o momento mais crítico, não tem plano de saúde que salve o cara. Se tu não tiver bala na agulha para chegar, amigo, daqui a grana, agora resolve meu problema. Tu morre, cara. Tu morre. Que delicada a nossa vida, hein? Que responsabilidade é tua, hein, cara? Olha só, tu vai ter filho, tu vai ter... Cara, que responsabilidade. E uma solução só. Estudar. Estudar. Acabou. É a glória, é a solução. E não estudar, te prepara. Se tu não estudar, vai dar problema. Espero não ter que falar sobre isso mais outras vezes. A aula nunca mais vai ser assim. Só que se algum de vocês me mostrar que não entendeu essa nossa conversa honestíssima e sincera, aí eu vou ter que engrossar. E eu vim hoje para a aula assim com o coração aberto.
Porque nós sabemos que no ano passado, né, vocês tiveram alguns problemas de disciplina no colégio. E eu, nesses 10 anos que eu estou dando aula, eu nunca perdi uma turma por indisciplina. Eu nunca precisei ficar berrando com a turma para dar aula. Eu nunca precisei, cala a boca, durante o ano todo, só nos primeiros dias, geralmente. E eu vim assim, ó, com o coração aberto, eu vim assim, ó, Otávio, não escutou nada sobre essa turma é só galera do bem, galera que quer estudar. Eu não vim aqui para brigar com ninguém, para dar esporro em ninguém, mas se for preciso, bicho, se for preciso me ver puto da cara, apontar o dedo na tua cara e falar, cala a tua boca, eu vou fazer. E vou chamar o teu pai. E tem mais, na próxima aula tu me traz teu pai que eu quero falar com ele sobre esse teu comportamento. Eu vou fazer. E intimo o pai também, sabe pai? Eu intimo o pai para que olhe diariamente o caderno do filho. Que pai que ama, olhe o caderno do filho. Ô filhão, tu fez as tuas tarefas, cara? Deixa eu dar uma olhadinha. Ô filho, peraí, tarefa assim rápida, o que houve? Não, me mostra isso direito. Sabe pai? Esse tipo de contato diário é amor. Pai que ama, olha o caderno do filho todo dia. Mas não interessa. Enquanto o cara não estiver formado, tem que acompanhar. Mesmo na faculdade, porque eu vejo um monte de cara que está na faculdade e vira porra louca, ele para de estudar e não se forma. Aí tá lá ganhando R$1.000 por mês. Como é que vai sobreviver com R$1.000 por mês? Tá vendo, pai? Então a conversa é muito séria, muito simples. E assim, e a aula é tranquila, tá, galera? Hoje eu tô aqui falando, vocês estão mais quietinhos, mas a aula tem bobagem, dá risada, e brinca, fala de outros assuntos, mas tem o padrão. O padrão que é, durante a explicação, silêncio e concentração. Na hora do exercício, vocês me chamam, eu vou nas carteiras, é importante, me ajuda aqui e tal. Normal, certo? Tem risada, não é, bom dia, senhor, não é colégio militar. Certo? Mas é bonitinho o colégio militar, você sabe como é que é, né, cara? Porra, é impressionante, cara. O cara chega lá, entrou, todo professor que entra, cara, todos eles levantam e batem continência e berram. Bom dia, senhor! Imagina, 5 vezes por dia. Todo cara que chega ali, todos levantam. Bom dia, senhor! Pra mim não serve, mas é tão bonitinho ver eles assim, né? Organizadinho. Mas pra mim não ia servir, não. Eu não me faria bem e acredito que a maioria de vocês não faria bem. Então por isso que é light, é tranquilo. E eventualmente eu tenho que... Qual é o teu nome? Amigo, não faça mais isso não pode, né? Aliás, para mostrar que eu sou do bem, em física e matemática eu acabo de declarar que todos vocês têm uma nota 10. 10 para todo mundo. Acabo de dar 10 para todo mundo. E vai continuar 10 se tu fizer todas as tuas tarefas. E cada tarefa que tu não fizer, tira um ponto. E quase todo dia eu passo de carteira em carteira olhando a tarefa. Ou seja, se o papai não faz, eu faço. Beleza? Estamos conversados? É em física e matemática, tá? E vai ser sempre assim, primeiro, segundo e terceiro. 10 anos de participação em tarefa. Qual é a chance de perder ponto? Pode falar, não. É nota de trabalho ou de... Não. Vai ter o trabalho, vai ter as 2 provas e vai ter a participação em tarefa. São 4 notas. Certo? 2 provas, trabalho em dupla com consulta. Porra, né? E essa participação em tarefa. O trabalho em dupla com consulta, tu pode toda hora me chamar, professor, por favor. Aí eu vou lá, te dou uma ajuda, não resolvo o trabalho pra ti, mas eu falo, errasse aqui, corrige. Entendeu? Então se tu for inteligente, trabalho, tu tira 10, porque é só me perguntar, tá correto? Professor, não, está errado ali, arrume. Professor, agora está correto? Agora está correto. Aí tu me entrega, é 10. Participação em tarefa. Se tu não fizer nenhuma cacaca muito grande na sala de aula que me faça tirar um ponto por participação. Como assim, professor? Amigo, não faz mais isso, por favor. Aí continua a aula. Amigo, não faz mais isso, tá bom? Aí a terceira vez que eu ia chamar o cara, amigo, perdesse um ponto de tarefa. Aí eu tiro lá um ponto de tarefa do cara, certo? Ou expulso ele. No ano passado eu acho que não expulsei ninguém, talvez um. Mas, né, aí mais, assim, às vezes tira da sala de aula porque o cara tá muito perturbado e tal. Mas é muito raro perder ponto por causa de participação. Geralmente o cara perde na tarefa. E precisa acertar a tarefa. A pessoa, não, cara, precisa fazer a tarefa. Mesmo que tu erre o cálculo, se tu tentou, se tem lá página tal, exercício tal, e o teu cálculo, fez a tarefa. Ou seja, mesmo que tu erre todas as tarefas, tu pode ter 10 de participação em tarefa. Basta não fazer. E se tu tira 10 no trabalho e 10 de participação em tarefa, pô, cara, mesmo que tu tirasse 0 e 0, né, ficaria 20 dividido da média 5, cara. Já não é uma média terrível, mesmo que tu tirasse 0 e 0 na prova. Ou seja, isso também é para mostrar que vocês têm toda a condição de super bem. Mais uma. Tem o trabalho em dupla com consulta, tem a participação em tarefa e as provas são cabreiras. Não, eu aviso as questões que caem.
Mas aviso mesmo, ó, vai cair essa e com os dados trocados, que eu não sou louco, né? Então era 20, eu boto 30. Ou seja, se tu praticou aquelas, cara, tu vem com a alma limpa, tu vem tranquilão, faz a tua prova tranquilão, putz, aquela mesmo, ó, e mata. Por que eu faço isso? Para me proteger, porque se alguém reprovar, eu vou ter documentado que eu fiz o serviço bonito, que eu ensinei a fazer aquela questão e que ele errou aquela questão que eu ensinei. Certo? Então, o índice de reprovação no ano passado foi grande. Eu nunca reprovei tanta gente numa turma só na minha vida, como a turma do primeiro ano passado, porque a galera não estava nem aí mesmo, então foi um índice grande de reprovação, mas porque a galera bobeou. Tu tem que bobear do começo ao fim para poder reprovar comigo. Se tu dá uma acordadinha no meio do caminho, tu vai embora. Certo? Outra coisa boa para te contar. Talvez esse ano sejam as melhores aulas da minha vida. Por quê? Eu sempre dei 60 aulas por semana. Eu estou com 32. Eu tô light de aula. E vou fazer física na Federal, que eu sou engenheiro mecânico de formação. E passei para física em primeiro na Federal. Então me matriculei ontem, sou calouro da Federal. E como agora eu vou estar estudando o que eu estou ensinando para vocês, né, estudando com os caras teoricamente que são os melhores, eu vou poder enriquecer a minha aula das melhores maneiras, poder consultar os meus professores se eu estou sendo didático com os vídeos e consertar a minha aula, né, à medida que ela for acontecendo. Aliás, né, um projeto de vida, poder dar sempre aulas melhores um ano do que o anterior, lógico. Certo? E gabaritei física e matemática, quer dizer que eu sei fazer o que eu estou te ensinando, eu sou bom nisso. Pode me dar questões do ITA, da USP, do que for, eu mato as questões de física e matemática, porque eu sou bom nisso, e tu pode desconfiar nisso. E se tu me obedecer, tu vai ser fera em física e matemática, e eu te dou a minha palavra. Se tu me obedecer, o que é isso, professor? Faz exercício quando eu pedir. Tu vai ficar fera em física e matemática, muito melhor que a média por aí fora. Tenho certeza disso, tenho confiança total nisso. Chega de introdução. Chega, agora tu me conhece bem razoavelmente, certo? Tu me viu como é que é a minha maneira de pensar, como é que é a minha maneira de agir, viu que eu sou um cara esquisitão, mas tudo bem. A outra, eu falo, eu brigo, grito alto aqui, mas quando me chama na carteira eu sou uma moça, tá? Eu vou ali, tá? Então, ó, tens que ter a humildade de fazer isso toda hora. Toda hora. Estamos fazendo exercício, levanta a mesma mão, pessoa, por favor. E aí eu saio correndo que nem desesperado para tentar atender ao máximo de pessoas. Quando eu vejo que não dá para atender muita gente e a dúvida está generalizada, aí eu venho para a lousa, lógico, e continuo. Beleza, galerinha? E eu estou muito empolgado, cara. Eu tenho certeza que a gente pode fazer 3 anos aí para ir para o ITA, se for preciso. Vocês sabem o ITA, né? Não é nos Estados Unidos? Não, o ITA é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, fica lá em São José dos Campos. É considerado uma das melhores faculdades de engenharia do país. É de lá que saem os engenheiros que constroem as aeronaves da Embraer, que é uma empresa brasileira, né? De aeronaves, uma das melhores do mundo, tu vê que loucura. Então o povo brasileiro, galera, é o povo bem de educação. Se tu pega a gurizada da tua idade do Japão, dos Estados Unidos, que são centros, né, da Europa, tu não perde nada pros caras. Não perde nada, pelo contrário, a tua matemática provavelmente é um pouco mais avançada. Estou falando num colégio particular, né, cara? Estou falando da rede pública, infelizmente há uma discrepância enorme para a maioria dos colégios. Certo? Tem colégio público que é bom, mas é raridade. A maioria, né, é bem deficiente mesmo. E, então assim, amigo, tu fazendo um bom ensino médio aqui, tu pode fazer faculdade em qualquer lugar do mundo, tu vai ter competência para isso. Pode ter certeza do que eu estou te falando. O ITA, como eu estava falando, eu lembro quando eu fiz engenharia mecânica, no ano 2000 eu entrei na engenharia mecânica, eu passei em 8º na engenharia mecânica, e a Karine passou em primeiro, uma colega minha. E ela tinha passado em primeiro na mecânica e tomou pau no ITA. Ou seja, o melhor estudante de engenharia mecânica do ano 2000 aqui na Federal não conseguiu nem entrar no ITA para fazer faculdade. Né? Então lá tu sente que são os japinha loucos mesmo, os caras que chegam pra moer, certo? Aí eu cheguei a pensar em fazer o ITA, só que eu pensei, pô, 42 praias, não, vou ficar em Floripa. Aí eu resolvi ficar em Floripa, o cara vai de Havaiana, né, pra UFSC, e lá no ITA tu tem que acordar às 6 da manhã e estudar na biblioteca. É militar lá. Bom dia, senhor, 6 da manhã vai pra biblioteca estudar. E sábado também estuda. Né? E volta para casa domingo, mas ganha um soldo, ganha um salário mínimo por mês para estudar no ITA. Então que legal, para quem de repente, né, tem problema familiar de financiamento, fazendo o ITA, tu já ganha teu soldo todo mês. Então dá para fazer carreira militar no ITA, tem outros detalhes legais. O IME, Instituto Militar de Engenharia do Rio de Janeiro, outra faculdade de engenharia top no Brasil. Se tu te formar lá, tu vai começar ganhando 5, 6 mil por mês, iniciais, certo? ITA também, cara, tu formou no ITA, a Embraer vai querer te contratar, né, a Bombardier vai querer te contratar, empresas do mundo inteiro vão te pedir, ó amigo, vem trabalhar com a gente, te pago tanto, te pago tanto. Então o cara sai do ITA lá ganhando 5, 6, 10 mil, cara, iniciais. E depois vai lá pra cima.
Então a vida de engenheiro também é uma vida bacana, certo? E assim, é claro, eu estou falando das áreas exatas, né? Mas se tu for geógrafo aqui na UFSC, putz, dá para ser o geógrafo e mudar o mundo também, entendeu? Isso, né, a área das humanas, da filosofia, essa eu vou fazer um dia. Quando me aposentar, eu vou fazer faculdade de filosofia, me cobrem isso, na UFSC. Imagina poder estudar a história do pensamento humano, ler todos os melhores livros das mentes mais brilhantes que já passaram pelo mundo. Né? Bom, tesão isso, com certeza. Mas é para depois. Chega de filosofia. Quanto tempo eu tenho? Será que dá para falar um pouquinho de matemática? 10 minutos. Uma aula completa de matemática. É física ou é matemática hoje? Matemática. Fazia tempo que eu não dava uma aula tão longa assim sem parar o vídeo. Jezebel, me perdoem.